How are you today? Como estão todos hoje? Let's go to study! Vamos dar uma conferida comigo aqui, Teacher Cláudia Borges, com vocês, e vamos conferir a nossa aula de hoje. Olha, o assunto hoje, super fácil ainda, viu? Ainda é o verbo modal can, presente e passado. O detalhamento é verbo can expressando ideia de possibilidades. Forma negativa e interrogativa do verbo can. Então, nossa aula está super legal hoje. Vamos conferir. Bem, então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre este verbo modal, que é o passado do nosso queridíssimo can. Então, a forma do passado é aqui, ó, ao lado, a palavra could. Could. Então, este verbo modal, né, é a forma do passado do can, e a gente vai estudar um pouquinho das formas dele, como a gente viu no can, no presente. Formas afirmativa, negativa, como é que a gente faz as perguntas utilizando este verbo modal, mas já vou dizer que está super easy, super fácil. Então, já vamos conferir então um exemplo utilizando este verbo modal. Vamos dar uma olhada. When I was 5, I could climb the trees. When I was 5, I could climb the trees. When I was 5, I could climb the trees. Então, nós temos aqui a nossa personagem, a Potira, não é? Vocês estão lembrando dela, certo? A Potira aqui, ela está lembrando de um momento na vida dela, lá no passado, quando ela era pequena, ok? Ela fazia uma certa atividade relacionada a trees, as árvores. Vamos analisar aqui comigo essa frase que ela comentou. Então, ela disse assim, when... A palavra when significa quando, when I was, eu, né, tinha, was, 5, olha aí, a palavra 5 é o quê? 5, né, 5. Quando eu tinha 5, né, tinha 5 anos, né, 5 anos de idade, lá pequenininha, I could climb the trees, né? Ela tá lembrando aqui alguma coisa relacionada a trees, né? Então, a palavra climb é subir ou escalar, não é? Então, ela conseguia, ela tinha esta habilidade de subir nas árvores, né? Criança, não é? Sempre dá um jeitinho. Então, I could climb the trees. Eu tinha a capacidade, olha, o could está sendo usado com a ideia no passado, essa habilidade que ela tinha. Mas quando ela tinha quantos anos, hein? 5 aninhos de idade. Muito esperta essa Potira, não é? Então, ela tinha a capacidade de subir. Então, when I was. Esse was vocês já conhecem, o nosso verb to be no passado. A gente utiliza ele quando a gente quer falar a nossa idade, ou a idade de qualquer outra pessoa, não é? Então, I was 5. Eu tinha 5 anos. Então, when I was 5, quando eu tinha 5 anos, I could. Eu conseguia, eu tinha habilidade, eu podia climb the trees. Eu conseguia, não é? Subir nas árvores, né? Escalar, ok? Então, a Potira usou bem direitinho aí o nosso verbo modal could. Vamos então ver um pouquinho mais sobre esse verbo modal, como é que a gente utiliza ele, ok? Então, peço que vocês agora anotem, peguem o caderno de vocês, para vocês anotarem e não perderem nada aqui sobre este verbo modal. Então, o que está falando aqui sobre o verbo modal could? Vamos ver junto comigo. Então, o verbo modal could é um verbo auxiliar. Como assim? Quando a gente utiliza um verbo auxiliar, ele está sempre junto do verbo principal. Vocês viram lá na frase da Potira que tinha a palavra climb? O verbo principal é climb, porque é subir, é a atividade que ela fazia lá no passado. O could, ele está só indicando que ela tinha aquela capacidade. Então, esse aqui é um verbo auxiliar. Ele ajuda, né,
a dar uma ênfase maior no verbo principal, que no caso era o climb, né? Subir, escalar, right? Então, o verbo modal could é um verbo auxiliar, ele auxilia, ele ajuda. Então, ele está juntinho ali do verbo principal. Então, por que deve ser sempre acompanhado por outro verbo, como eu acabei de falar para vocês, não é? Com significado próprio e no infinitivo, não é? Então, esse outro verbo vai estar sempre lá do ladinho deste verbo auxiliar, no caso é o could, ok? Mas sem aquela palavra to que indica o infinitivo. Então, o que é esse to? O to, quando a gente coloca na frente de um verbo, ele dá a ideia de infinitivo. Como assim infinitivo? Por exemplo, to run. To run significa correr. To swim, nadar. To talk, conversar. Então, esse are, ir, esse é o infinitivo, ok? É um verbo que não está conjugado, ele está na forma dele original. Falar, correr, andar. Então, em inglês, a gente utiliza o to para indicar o infinitivo. To run, to speak, to talk, ok? Então, vamos ler novamente aqui para a gente não perder nada. Então, o que verbo modal é? Verbo modal could é um verbo auxiliar, ajuda. Porque deve ser sempre acompanhado por outro verbo com significado próprio e no infinitivo sem o to, tá? Ele está sempre juntinho de um outro verbo, que é o verbo principal. Vamos ver mais um pouquinho sobre ele. Então, o verbo modal could é o passado ou a forma condicional de can e é traduzido como podia, poderia ou sabia, ok? Então, no caso da Potira, ela sabia, ela podia, né? Ela tinha essa habilidade. Ela podia subir ou escalar as árvores, right? Então, esse verbo modal could é a forma do passado ou a forma condicional do can, que a gente já estudou um pouquinho antes, não foi? E a tradução dele é essa: podia, poderia ou sabia. Anotaram tudo direitinho? Vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Então, quando é que a gente utiliza o could? Como a gente pode utilizá-lo? Então, quando a gente quer falar de possibilidade, não é? A gente utiliza o could. No caso ali da Potira, ela tinha condições de subir ou escalar nas árvores, não é? Então, dava essa ideia. Capacidade ou habilidade, que foi o caso também da Potira. Vamos ver aqui no próximo, né? Então, ela tinha essa habilidade, essa capacidade. Ok? O que mais que nós temos? Vamos dar uma olhadinha, então, agora, alguns exemplos para vocês perceberem essa diferença aqui desses dois. Vamos dar uma olhada. Então, olha só. Could com ideia de possibilidade. Vamos ver aqui. Então, a primeira aqui você tem a imagem, não é? Você tem a imagem desse casal, tá aqui. Na frente dele você tem aqui uma televisão, ele está com o controle remoto aqui nas mãos, não é? Então, eles estão fazendo essa atividade aí. E o que eles estão comentando em relação a essa atividade? Vamos ver aqui junto comigo. Então, diz assim: You could watch a movie or, palavra or significa ou, ok? Ou, ok? Or your favorite series. Então, tá dando uma opção aqui, ó, certo? You could, você poderia. Watch é o verbo assistir, não é? Assistir, watch. Você poderia assistir, watch, a movie, um filme, or, ou, your favorite series, as suas séries favoritas, não é? What do you think? O que você acha? What do you think? Então, qual foi a ideia aqui? De possibilidade. Então, a pessoa está dando sugestão de duas atividades que a pessoa poderia aqui fazer, não é? Um poderia estar falando para o outro: olha, querido ou querida, darling, you could watch a movie. Você pode assistir um filme or your favorite series, né? Está dando sugestão. What do you think? O que você acha? Series ou movie?
Então, qual é a ideia aqui? De possibilidade. É possível assistir um ou outro. Então, qual a sua opinião? O que é que você acha? O que é que fica melhor para você? Então, neste caso, o could dá a ideia de possibilidade, porque aí nesse caso nós temos duas opções, né? A pessoa está sugerindo duas atividades: watch a movie or watch a favorite series, né? Assistir as séries favoritas, ok? Então, nesse caso, nós temos a ideia de possibilidade. Um outro exemplo também de possibilidade nós vamos ver agora. Então, vamos aqui analisar as nossas imagens, porque elas sempre nos oferecem pistas sobre o que o texto quer nos dizer, não é? Nós já aprendemos isso, não é verdade? Então, vamos começar aqui com esse rapazinho. Olha, observe aqui o rostinho dele, né? Tá super alegre. Aqui nas mãos dele, gente, ele tá com uma maleta e tá cheio de quê aqui dentro dessa maleta? Tá esborrando de notas, não é? Dinheiro, tá cheia a maleta. E a cara dele tá muito feliz. E aqui esse balão de pensamento dele, né, ele tá pensando em quê? Em uma casa, não é? No caso, uma mansão bem grande. Essa casa é bem bonita, daqui tem tipo um lago na frente, certo? Então ele está pensando algo relacionado ao dinheiro, não é? Com esse dinheiro e pensando talvez em algo que ele possa comprar, obter com esse tanto de dinheiro que está na frente dele. Vamos ver se é isso mesmo que a gente está fazendo a prediction, não é? Vamos analisar aqui comigo. Olha o if. If significa se. Se. If I had. Se eu tivesse. If I had all that money. Todo aquele dinheiro. Então, se eu tivesse, se eu possuísse, né? Todo aquele dinheiro. Olha lá a frase com could. Eu faria o quê? Eu could buy, o verbo comprar, não é? O verbo buy é o verbo comprar. Então, eu poderia comprar a large house, uma grande casa, como ele está aqui, ó, na imagem, não é? Desta casa bem grande. Então, realmente estava relacionado com o dinheiro, né? Fazer a compra de um objeto. Então, eu teria a capacidade de comprar uma large house. Eu poderia comprar uma large house. Então, qual foi a ideia do could nessa frase? A ideia de possibilidade, ok? Então, se eu tivesse todo aquele dinheiro, eu teria condições de comprar uma casa como eu estou sonhando aí, né? No caso desse balão de pensamento, que ele está ali pensando sobre esta large house. Então, o could, neste caso, está dando ideia de possibilidade. Então, se eu tivesse, if I had all that money, I could buy a large house. Vamos ver outro exemplo ainda comigo. Agora, nós temos o could dando exemplos com capacidade ou habilidade. Então, vamos sempre analisar as nossas imagens, porque elas nos dão pistas sobre o que o texto quer nos dizer. Então, analisando aqui, nós temos uma garotinha, olha que fofa, né? Tá aqui segurando o quê? Uma guitar, né? Guitar, um violão, guitar. E aqui nós temos uma partitura, né, na frente dela, certo? Então, ela tá ali, dá a entender que ela sabe tocar, né? Que ela tá bem posicionada ali, com o violão na mão, com a guitar nas mãos. Então, vamos ver a pergunta que nós temos como exemplo em relação a essa imagem. Vamos ver aqui junto comigo. Então, nós temos aí a pergunta, não é? Com could. Ele já inicia a pergunta, olha. Could you play the guitar? The guitar é violão, tá? The guitar when... Okay? When significa quando. Lembram lá da frase da Potira? When I was 5. Então, when, quando. When you were a child.
A palavra child significa criança. Então, o que ele quer saber aqui? Could you play? Você poderia, você sabia tocar o quê? Tocar violão, the guitar. Você poderia tocar violão when you were, você era uma child, uma criança. When you were a child, você tinha essa habilidade, você sabia, você podia. Então, neste caso aí, ele está perguntando em relação à habilidade dela quando ela era uma criança, né? Em relação a quando ela era menor, ok? Então, could you play the guitar when you were a child? Você tinha essa habilidade? Você podia tocar violão quando você era uma criança? Então, nesse caso aí, o could está na forma de uma pergunta, utilizando a ideia de capacidade ou habilidade em relação a essa imagem e a pergunta, né? Could you play the guitar when you were a child? Lembrem que aqui, gente, só um detalhe, não é? Para a gente aproveitar sempre os exemplos. You were, olha só. You were, quando você era, né? Ou estava. No caso aí, eu estou utilizando were, porque o meu sujeito aqui da frase é o you. You were. Então, tá combinando aí. Esse é o verbo to be do passado, né? A gente já viu was, né? Lá da Potira, when I was a child, ok? No caso aí é you were, né? Por causa do you, ok? Então, você era uma child when you were a child. Continuando, mais um outro exemplo, utilizando a ideia de capacidade ou habilidade. Olha só, agora vamos analisar a próxima imagem. Aqui nós temos, né, uma pessoa, tá aqui, ó. A pessoa está nadando, está fazendo essa atividade. Qual é o local que ela está? Está dentro de uma piscina, não é? Parece uma piscina daquelas que são de competição, né? Que tem esse tipo de material aqui dividindo, né? O espaço de cada nadador, na verdade. Então, tem alguma coisa relacionada à natação, a pessoa nadando, certo? Então, a gente vai analisando a imagem, fazendo prediction, né? Fazendo previsões, né? Predições ou previsões. Então, vamos ver o que o could aqui, de que forma o could está sendo utilizado. Olha lá. Aqui começou com o nome de uma pessoa, Greg. Então, provavelmente é essa pessoa aqui da foto, né? Da imagem, o nome dela, ou dele, perdão. Greg could swim when he was younger. Olha só, o when está bem aparecendo aqui direto, não é? Que a gente está falando de passado, não é isso? Então, novamente, a palavra quando. Greg could swim. O que é o verbo swim, hein, gente? Vocês já sabem, né? O verbo swim é o verbo nadar. Nadar. Swim. Então, no caso aqui, o que é o que o Greg está fazendo aqui nessa imagem? He is swimming. He is swimming. Ele está nadando nesta imagem. Ok? Swimming. Right? Então, Greg could swim when he was younger. Olha só, novamente, o verbo to be no passado, né? Quando ele era. Aqui o verbo pronome ele, não é? Então, Greg could swim when he was younger. Younger o quê? Mais jovem, ou mais novo, né? Como a gente costuma falar, ok? Mas a palavra young significa jovem. Então, younger, por causa desse R aqui, fica mais jovem. Younger, ok? Então, qual foi a ideia dessa frase em relação ao Greg? Tá falando que o Greg, ele tinha a capacidade, ele tinha a habilidade de nadar quando ele era mais jovem, quando ele era mais novo. Então, ele sabia nadar bem quando ele era mais jovem. Talvez não seja a realidade agora, não é? Mas ele está fazendo um comentário a respeito, né, do passado. Então, por isso que o could está sendo utilizado aqui, né?
porque ele é o passado do can. Ele sabia, ele podia. Então, Greg could, Greg podia, Greg sabia o quê? Swim. Lembrem que o could, como ele é um verbo auxiliar, ele vai estar sempre juntinho do verbo principal. Olha aqui, ó. Could swim. Está sempre juntinho. Por que ele está junto aí? Ele não é o verbo principal. Ele está só indicando que esta frase está falando do passado, especificamente de uma habilidade do passado do Greg. Então, o Greg tinha capacidade, o Greg sabia, o Greg podia nadar. When he was younger, quando ele era mais jovem, quando ele era mais novo, né? Como a gente costuma falar. Ok? Então, esse foi um exemplo, né? Mais um exemplo do nosso could como capacidade ou habilidade, right? Bom, então, nós vimos vários exemplos da parte do uso. Então, vamos só reforçar agora os elementos que eu preciso para formar a frase afirmativa utilizando o could. Affirmative form, forma afirmativa. Quais são os elementos, qual é a ordem que eu preciso para fazer uma frase afirmativa com este verbo modal no passado, could? Primeiro elemento já está aqui do meu lado, ó, é o sujeito. John, Greg, Martha, the dog, the building, o prédio, the table. Não sei qual é o objeto, né? Mas o importante é o sujeito começar a frase, ok? Seja ele pessoa ou objeto, ok? Então, sujeito. Em seguida, o meu auxiliar, no caso aqui, que é o could. O could. Então, na ordem sujeito, depois ele, o could. Em seguida, vem quem? Aqui, ó, o verbo principal, né, no infinitivo, sem o to. Já expliquei para vocês que esse to, ele indica o infinitivo em inglês, certo? To run, correr. To swim, nadar. To talk, conversar, right? Então, neste caso aqui, a gente vai usar o verbo na forma normal dele, mas sem esta palavra to, right? Então, o que eu estou falando aqui? Que esses são os elementos que eu preciso para formar uma frase na forma afirmativa com o meu verbo modal could. Verbo modal could é o passado do can, ok? O que ele significa? Podia, poderia, sabia, right? Então, os elementos quais são? Sujeito, could e depois o infinitivo sem o to. Esses são os elementos da frase afirmativa. Vamos ver alguns exemplos comigo aqui. Então, o primeiro exemplo nós temos Louis. Louis could ride a motorcycle. Louis could ride a motorcycle. Louis could ride a motorcycle. Então, Louis sabia dirigir uma moto. E aí, neste caso, nós temos as frases na forma afirmativa, né? Aqui embaixo também nós temos uma outra frase que é They could sing. Observem que ambos estão naquela ordem que eu comentei, ó. They é sujeito, Louis é o sujeito. Em seguida vem quem na ordem? Could. Aqui também na segunda frase é o could. Depois quem vem, gente? Depois do could? Isso mesmo, ó. Ride é o verbo dirigir. E aqui sing é o verbo cantar. Então tá na ordem direitinha, né? Sujeito, o could e o verbo principal, não é verdade? Então, nesse caso aqui nós temos um complemento. Ride a motorcycle, dirigir uma moto. Então, Louis tinha a capacidade, Louis sabia, tinha a habilidade de dirigir uma moto. E na segunda frase vocês têm They could sing. Eles sabiam, eles podiam cantar. They could sing. Então, a ordem qual é? Sujeito, could e verbo principal. Então, esses são os elementos que eu preciso para formar uma frase na forma afirmativa. Bem fácil, né? Não tem como errar aí.
Agora, a forma negativa também é muito fácil. Vamos ver aqui comigo. O que eu preciso para formar uma frase na forma negativa? Primeiramente, o sujeito, claro, que ele vai praticar a ação da frase. Em seguida, nós temos possibilidades aqui, ó. Eu vou usar o could acompanhado do not, ou posso usar a forma contraída. Você escolhe. Fala could not ou couldn't. Couldn't, que é a forma contraída aqui, ó. Isso aqui tem um not, né? Que a gente já viu como é que faz essa contração, né? Então, could not, que é a forma completa, ou couldn't. Depois, quem vem? Você já sabe quem é, né? Vamos ver aqui, ó. E isso mesmo, é o verbo no infinitivo sem o to, certo? Então, é o verbo principal no infinitivo sem o to, não precisa o to, certo? Então, qual a diferença, então, aqui desta frase negativa para a afirmativa? A diferença é o not. O not foi inserido na frase, tá? Logo depois de quem? Depois do could. Então, could not. Mas se quiser fazer a forma contraída, você escolhe. Pode falar só couldn't. Então, sujeito, couldn't e o verbo. Ou sujeito, could not e o verbo. Right? Vamos ver exemplos aqui comigo. Olha aí, gente. Novamente, a frase do Louis, não é? Aqui o Louis, ele está na forma afirmativa, ok? Affirmative form. Sujeito, could e o verbo principal, né? Louis could ride a motorcycle. Vamos ver a forma negativa como fica? Olha lá. Eu só fiz acrescentar um elemento a mais, ó. Tá aqui, ó. Dá para perceber bem claro, né? Could not ride a motorcycle. A frase quase praticamente não mudou. Eu só fiz inserir o not logo depois do could e a frase continuou como se fosse uma afirmativa, né? Verbo principal e nesse caso eu tenho um complemento. Ride, dirigir uma moto, motorcycle. Então essa é a forma negativa completa. Posso fazer outra possibilidade aqui também. Vamos ver a próxima. They could sing. Essa frase está na afirmativa. Olha os meus elementos. Sujeito, o could e o verbo principal. Vamos ver a negativa, então? Forma negativa, eu utilizei aqui nessa opção a forma contraída, ok? Olha aqui. They couldn't sing. Ah, Titi, eu não gosto dessa contraída, não. Pode fazer a forma completa. They could not sing. Você escolhe, tá? Couldn't, forma contraída, ou could not, forma completa, sem problema nenhum. Então, a gente vai exercitar um pouquinho aqui junto comigo. Vamos ver a próxima imagem. Olha aí, a gente vai fazer algumas frases utilizando este verbo principal aqui, utilizando o could, certo? Vamos ver a nossa imagem? Olha aqui o garotinho, né? Tá aqui numa bike, tá andando de bike, certo? Então, ride a bike, andar de bicicleta. Então, vou fazer a frase utilizando he, que é ele. Então, dizendo que ele podia, ele sabia. Ele sabia, he could ride a bike. Ele sabia andar de bicicleta, ride a bike. Teacher, forma negativa, então agora, quero ver como é que faz. Tranquilo. Então, forma negativa, é só você colocar o not aonde? Ops, esqueci o D aqui. Ops, could. Forma negativa, eu preciso do not. Onde que ele vai ficar? Logo depois do could. He could not ride a bike. Quero fazer aquela forma contraída que eu gosto mais. Então, você escreve ela aqui. Couldn't, sem problema nenhum, tá? Couldn't, forma contraída. He couldn't ride a bike. Vamos ver uma outra frase? Swim. Aqui um garotinho também, né? Forma do passado. Ele sabia. He could swim. Ele tinha capacidade de nadar. Estou falando na forma afirmativa, né? Forma negativa. É só fazer aqui embaixo, ó. Could not. He could not swim. Quero a contraída, teacher. He couldn't swim.
tranquilamente, ok? Sem problema nenhum. Right? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje sobre o verbo modal could.